Olá a todos, vamos iniciar agora a parte da nossa segunda unidade, falando sobre a parte de cinética, ok? Eu vou aparecer por aqui, apareci já, né? E vamos dar continuidade a isso, uma vez que as nossas aulas presenciais ainda estão suspensas. Nós vamos dar continuidade de forma remota e eu encontrei basicamente esse tipo de recurso para deixar as aulas prontas para vocês aqui na internet. Vocês vão ter todas as aulas aqui com os conteúdos. Esse é o primeiro conteúdo da nossa segunda avaliação, tá? Então, enquanto a reitoria não determinar a suspensão do calendário acadêmico, a gente continua avançando no calendário, só que com aulas remotas, ok? Então nós vamos iniciar aqui essa questão da cinética, falando sobre as grandezas das leis newtonianas, tá? Então vamos passar pelas leis newtonianas e a seguir nós vamos ver as aplicações no esporte e as aplicações em áreas da educação física, tá bom? Então vamos aqui começar a nossa apresentação. Vamos falar agora da primeira lei de Newton, né, que é a lei da inércia. Cada corpo vai tender a permanecer em repouso se continuar em repouso e em movimento se continuar em movimento. Vou ligar aqui meu apontador laser. Por exemplo, aqui a gente vê que após a colisão o corpo continua ainda em movimento para a frente. E aqui, para que eu consiga levar para trás uma rocha com peso muito grande, eu preciso gerar uma força muito maior para vencer essa inércia aqui também, tá? Então, a inércia é exatamente todo o corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, todo o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força externa haja sobre ele. Uma segunda lei de Newton também é essa, a gente chama de lei básica da dinâmica, né? Então, a alteração do estado do movimento, ela é proporcional à força que age e acontece na direção dessa ação da força em específico, e ela é proporcional à aceleração e à massa, tá? Assim, essa força vai ser definida como massa vezes a aceleração. A gente vai ver isso principalmente quando a gente começar a falar sobre as plataformas de força e alguns registros da força quando a gente mede em algumas ações motoras ou alguns esportes, tá bom? A terceira lei é a lei da ação e reação, tá? A lei que diz o seguinte, e é importante a gente interpretar essa lei, porque diz: toda ação gera uma reação na mesma magnitude, na mesma direção, em sentido oposto, né? Olha só, vou refazer. Toda ação gera uma reação na mesma magnitude em sentidos opostos. Ou seja, tem a mesma magnitude, só que em sentidos opostos, né? Então, a gente tem aqui uma representação de uma pessoa saltando de uma canoa para um pier, né? Então, essa força que ele gerou para saltar para o pier também gera uma força de deslocamento aqui da canoa. Essa mesma base de entendimento a gente usa para ter uma ideia da magnitude das forças que estão sendo geradas para algum movimento e a magnitude dessas forças que também estão sendo distribuídas para todos os tecidos do corpo. A gente vai ver isso daqui mais à frente um pouco, a aplicação disso, ok? Uma outra lei que é a lei da gravitação, né? Diz o seguinte: os corpos se atraem mutuamente com a força diretamente proporcional ao produto das suas massas, inversamente proporcional à distância entre eles.
né? Significa que todo objeto que está aqui na Terra, ela está sendo atraída para o centro da Terra por conta da diferença da massa entre o planeta Terra e a nossa massa, né? Então a gente tende a ser puxado para baixo, e essa Fg, né, essa força gravitacional, é uma constante numérica que a gente utiliza. Isso é importante para a gente entender mais à frente algumas questões sobre centro de gravidade e centro de massa, tá? Iniciando essa parte da lei da inércia, né? A primeira lei da inércia, a gente tem a definição de atrito. O atrito nada menos é do que uma oposição ou uma força contrária que atua quando duas superfícies estão em contato, né? Então nós temos aqui o atrito dividido em três tipos. O primeiro é o atrito estático, ou seja, a força que eu vou aplicar aqui, ela não é maior do que a força de atrito, está aqui como friction, né? O atrito. A gente tem um atrito dinâmico, que ocorre quando a força é maior do que o atrito, tá? A gente tem aqui no curling, que é esse esporte aqui de inverno. O que é que o pessoal faz aqui? Na realidade, eles esfregam aqui a porção de gelo para haver um certo derretimento, para que haja uma pequena lâmina d'água para que o objeto consiga se deslocar tendo o menor atrito possível, né? E temos também o outro atrito dinâmico, ou seja, um atrito que tem movimento, que é o atrito dinâmico rolante. Se a gente observar aqui, todas as unidades é um coeficiente aqui, que é representado por μ, e é dado em Newton, né? O estático, o em movimento, e a diferença é que o enrolamento, né, que é o atrito de rolamento, ele entra com o raio da circunferência que está realizando esse movimento de oposição, tá? Então, falando um pouco da lei da ação e reação, né, a gente tem um exemplo básico, né, aqui do salto com contramovimento, tá? E automaticamente a gente vai falar algumas questões a respeito dessa curva aqui, que é uma curva de força, diferente da curva que a gente viu lá na cinemática, que são curvas de deslocamento e velocidade. Aqui nós temos uma curva de força, quantidade de força em Newton, em função do tempo. Força em função do tempo, a gente vai ver mais à frente que temos o impulso, né? Na realidade a gente tem o impulso, que é a força em função do tempo. Então, ó, na realidade, o que a gente tem aqui? Esse pontilhado vermelho que está aqui é o peso na massa do executante ou do atleta. No caso aqui, um atleta de vôlei que está fazendo esse salto, tá? Então, antes de saltar, eu tenho mais ou menos aqui uns 800, 700 a 800 newton, que é basicamente o peso, né, que vai ser a massa vezes a ação da gravidade do indivíduo. Então a gente vai ter esse movimento aqui. Eu inicio um movimento de contramovimento indo para baixo. Quando eu vou para baixo, essa minha força medida em plataforma de força, a gente tem aqui, ó, duas plataformas de força, tá? Tende a diminuir, né? Chega aqui a um valor máximo, né? E depois ele retoma a valores iguais a quando eu iniciei. Esse valor chega aqui exatamente quando eu estou no ponto mais baixo do meu salto, da fase preparatória do salto. Por quê? Quando eu parei de me deslocar para baixo, o meu peso ele passa a ser o mesmo de quando eu estou na posição estacionária. Então aqui significa que eu estou nesse ponto onde está aqui o cursor, no ponto mais baixo do agachamento durante o salto com contramovimento. Aqui eu tenho uma série de impulsos. Esses impulsos estão relativos basicamente à ação do tronco, né? A ação do tronco e a ação de membro inferior. Tá? E a gente chega aqui novamente a um outro valor que é próximo ao quê? Ao peso corporal de novo. Esse local é o local onde eu tenho a minha velocidade máxima. Mas Túlio, ele não decola
na velocidade máxima? Não, ele não decola na velocidade máxima, tá? A decolagem ela é feita após a velocidade máxima. Então eu tenho aqui posição mais baixa, velocidade máxima, decolagem aqui, que o que acontece? Quando o valor chega a zero, significa o quê? Que eu não estou mais em contato com a plataforma de força. Então aqui é o tempo de voo, ou o tempo que esse atleta aqui tá passando no ar, né? Então esse é o tempo que ele passa aqui em voo. A seguir é a aterrissagem dele. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, é que normalmente a gente tem para esse atleta cerca de 800 newtons, né? E a aterrissagem gera basicamente uns 2.700 newton, né? Então a gente tem um valor aí muito alto, né? Vocês podem fazer as contas aí, quantas vezes isso aí é o peso corporal, né? Eu não vou fazer a conta agora de cabeça porque não corro o risco de errar e aí fica gravado, não dá certo. Então vocês façam depois aí a conta, mais ou menos 2.700 newtons na hora que eu aterrizo, né? E esse peso todo aqui ele é distribuído, a gente consegue ver essas duas setinhas aqui de cada plataforma de força, né? Dizendo qual é o vetor da força que está indo em sentido oposto, né? Isso é uma boa aplicação da lei da ação e reação. Essa magnitude de força aqui, essa incapacidade de repente minimizar essa aterrissagem pode estar relacionado com fatores de risco de lesão em saltadores, ok? Bom, a gente sabendo que por um lado a gente tem a força e outro lado a gente tem o tempo, a força em função do tempo, né? A força e o tempo. Na realidade, como é que a gente chega nessa equação para entender o impulso? Uma vez que a força é igual a massa vezes a aceleração, e a aceleração é o que? A variação da velocidade em função do tempo, que a gente viu lá na cinemática. A força vai ser igual à massa do indivíduo, multiplicado pela variação da velocidade sobre a variação do tempo, tá? Que é a minha aceleração. Na realidade, se a gente transformar e reorganizar essa equação, a gente vai encontrar impulso vai ser igual a força vezes a variação do tempo, tá? E vocês vão entender direitinho aqui. Vamos fazer uma analogia aqui muito simples para a gente entender. Eu acho que eu já comentei isso com vocês em sala de aula, mas eu vou comentar novamente. Se a gente tem um quadrado ou um polígono qualquer, se ele for esse verde aqui, que a gente está olhando aqui, tá vendo? Se eu quiser saber a área disso aqui, eu vou ter que multiplicar esse lado com esse lado. Aí eu tenho a área desse retângulo aqui. A área vai ser igual a lado vezes lado. Só que eu não consigo medir a área de uma curva, que é essa área aqui junto com essa área aqui, através dessa relação. Eu não tenho como multiplicar a área dessa, eu não tenho como saber qual é o tamanho dessa curva e qual é o tamanho dessa curva para que eu consiga medir a área dessa curva de uma forma muito precisa. O procedimento matemático que a gente usa normalmente para medir a área de curvas ou várias áreas de curvas é aqui a integração, é a integral, né? Então, basicamente, quando eu estou fazendo a avaliação do impulso, eu quero saber qual é a área dessa curva, né? Porque a área dessa curva vai me dar exatamente o que eu quero aqui, que é o impulso, que é a força multiplicada pela variação do tempo, ok? Não vamos entrar em detalhe matemático com isso. Então, a grosso modo, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, tem uma pessoa com 90,2 kg, né? Essa pessoa exerceu uma força de 753 newtons durante um tempo de 0,42 segundos. E eu quero saber qual a altura do salto dessa pessoa, né? Então, através dessa equação aqui, a gente consegue achar a velocidade de decolagem, né? VTO, aqui no caso.
Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o peso todo da pessoa, que é 884 newton, né? A gente vai ter que passar para newton, e vamos dividir pelo impulso, que a gente já achou aqui, que é multiplicando a força vezes o tempo. Tá? Isso vai nos dar mais ou menos uma velocidade de decolagem de 2,97 metros por segundo. Aplicando aquela equação que a gente já sabe, velocidade ao quadrado sobre 2g, nós encontramos aqui um salto em torno de 39 centímetros. Então isso aqui é a forma que a gente consegue medir o impulso, a altura do salto a partir do impulso. Essa forma é uma das formas mais precisas de se medir a altura do salto, né? Lembra que na cinemática a gente falou sobre fazer a avaliação da altura do salto pelo tempo de voo que os tapetes de contato utilizam, né? E pela diferença do centro de massa no momento da decolagem e no momento da aterrissagem. Então nós temos três formas de medir a altura de um salto: pelo tempo de voo, pela diferença da distância do centro de massa antes da decolagem e no ponto mais alto de decolagem. Para isso a gente tem que estimar onde é que está o centro de gravidade, né? E pelo método impulso-momento. Então a gente faz o cálculo desse impulso e a partir disso a gente faz o cálculo da altura do salto. Esse processo, ele é o processo mais preciso, porque independente da postura que eu adote na hora que eu estou saltando, eu não tenho interferência dessa minha postura. Porque essa curva que a gente chama curva força-tempo, ela vai representar a posição do centro de gravidade, porque o centro de gravidade é o somatório de onde todos os torques está concentrado. Então todos os torques é igual a zero, né? A gente, quando fala de centro de gravidade, eu vou explicar isso direitinho. Então, basicamente essa curva aqui, força-tempo, ela representa o centro de gravidade do corpo. Então não depende em nada da postura. O salto com contramovimento medido, por exemplo, pelo tempo de voo, ele assume que a sua postura no início do movimento é igual à sua aterrissagem. E de fato isso é muito difícil a gente garantir esse tipo de coisa, tá bom? Só lembrando a vocês que a gente tem algumas variáveis cinéticas dinâmicas. Então a massa vai ser sempre em quilograma, a força vai ser sempre em newton, o impulso vai ser newton vezes segundo, o torque tem a letra M, a gente pode adotar também T para torque, né? Que vai ser nada mais nada menos do que a força multiplicada pela distância. Momento angular a gente vai falar mais à frente, o impulso angular a gente vai falar mais à frente, tá? Só para recapitular, essas variáveis, deem uma olhada também nas unidades de medida dessas variáveis. Indo mais à frente, a gente vai começar a falar de torque aqui, ó, que é medida em newton-metro, né? Que é força vezes a distância mais o cosseno do ângulo. Na realidade, como os torques, que eu substituí aqui, que no outro estava basicamente M, né? Eu substituí força vezes a distância vezes o cosseno desse ângulo. Se a gente se posiciona contra uma força utilizando essa força contra a ação da gravidade, ou seja, de cima para baixo, né? Ou contra a gravidade, esse valor do cosseno vai ser igual a 1. Então, basicamente isso aqui não vai constar aqui na equação. Se essa força começar a ser decomposta em ângulos, a gente começa a ter que usar essas decomposições do cosseno do ângulo, tá? Então, força vezes a distância vai me dar torque, né? O torque normalmente é 1 Nm e 1 Joule, tá? O trabalho, a elevação, ou seja, a energia potencial, vai ser o que? Massa vezes a gravidade vezes a altura, energia potencial. E o trabalho da aceleração vai ser massa vezes a aceleração vezes x, que aqui está como o deslocamento. Mas não vamos nos preocupar com o trabalho da aceleração. Nós vamos nos preocupar mais com a parte de trabalho,
energia potencial e energia cinética, que a gente vai ver agora mais à frente. Então, ó, a energia potencial vai ser a massa vezes a gravidade mais a altura, e energia cinética vai ser 1/2mv², tá? Então, a gente pode rapidamente ter uma ideia, por exemplo, ó, a energia cinética, ela vai estar em um determinado ponto, quando eu tenho movimento, e quando eu chego no ponto mais alto, a minha energia potencial ela é a maior nesse instante aqui, tá? Então, nós temos energia potencial, temos energia cinética e temos a potência. A potência hoje, pessoal, está sendo muito utilizada em trabalhos de preparação física e também como uma grandeza que pode ser utilizada como uma medida para saber se há um desgaste no treino, né? Então a gente pode avaliar diferenças antes e depois de um determinado treino ou de uma determinada rotina para verificar se houve uma diminuição. Lembrando que potência vai ser a força multiplicada pela distância dividida pelo tempo. Então aqui eu entro energia potencial, massa, gravidade e altura, energia cinética, massa e velocidade ao quadrado, e aqui eu entro força, distância sobre o tempo. Então aqui eu já entro a relação do tempo. Isso é medido em watt. Energia potencial e energia cinética é medida em joule e a potência é medida em watt. Por exemplo, vamos supor que esse senhor aqui esteja levantando 185 quilos, que daria mais ou menos 185 newtons, se a gente assumir que a aceleração da gravidade seja igual a 10, né? E ele levantou isso aqui durante 60 centímetros, né? Não é muito não, mas vamos botar 60 centímetros aqui, que ele subiu isso aí. E fez isso em meio segundo. Então a gente substitui aqui, multiplica um pelo outro, divide por 5, a gente tem para cada repetição 2.220 watts de potência. Então a gente consegue ter uma ideia da quantidade de energia, da quantidade de potência utilizada para determinado movimento. E isso poderia também, em algum momento, ser uma medida de carga e de controle de carga no treinamento. Pensem nisso também como uma hipótese, né? Falando agora de momento angular, né? A gente já viu que o momento angular é uma unidade de medida que dá em quilograma metro segundo, que é basicamente o que? É a distância que eu estou entre o eixo multiplicada pela minha massa, né? Na realidade, quando a gente vai fazer a avaliação do momento angular, a gente começa a ter que passar essa medida de ângulo que foi percorrida, tá? E essa medida de ângulo ela tem que vir em radiano. Então a gente tem que passar primeiro para o momento de inércia, calcular o momento de inércia, e depois, para calcular o momento angular, a gente tem que basicamente utilizar o momento de inércia e ver qual foi o deslocamento angular que foi realizado. Esse deslocamento angular, ele obrigatoriamente ele não é em grau, ele tem que ser em radiano por segundo, tá? Então, simplesmente você multiplica o momento angular, o momento de inércia pela magnitude, pela quantidade de deslocamento angular, ok? Então, substituindo aqui, a pessoa girou em 4,2 radiano por segundo, tem 5 kg de momento de inércia, 5 kg por metro quadrado. Então, substituindo aqui, o cara aqui vai ter 21 kg por metro quadrado por segundo, tá? Então essa é a ideia. A questão do impulso angular e do momento angular, ele é muito importante porque todo objeto que está rodando em torno do seu eixo, ele assume uma estabilidade giroscópica na qual resiste
a torques externos, né? É isso que faz nós andarmos de bicicleta e nós andarmos de moto, ou seja, o torque e o momento que é gerado pelas rodas fazem com que a gente tenha mais equilíbrio, que a gente não vire para um lado e para outro. Aqui está um exemplo aqui dessa roda girando, né, com uma certa velocidade, ela vai para essa posição e ela tende a permanecer nessa posição até que esse momento, né, comece a diminuir e a roda caia de volta, né? Lembrando que quando a gente olha aqui, a gente sabe que o momento angular ele é proporcional basicamente à velocidade que eu estou girando, o meu peso e o meu raio, né? Então a gente tem tudo isso que está envolvido nessa relação do momento angular, tá? Mais uma vez aqui, só para a gente lembrar, deem uma olhada aqui, torque, todas as definições, tá? Vocês não esquecerem, não confundirem na prova, tá? É importante a gente saber quais são as unidades que a gente vai trabalhar. Vamos agora falar um pouco sobre colisões, né? Que a gente também utiliza a parte do movimento linear, né? E colisões. Então, é o produto da massa de um corpo por sua velocidade. Então eu vou ter a massa de um corpo, a quantidade de movimento linear vai ser a massa do meu corpo multiplicado pela velocidade. Quanto maior esse momento, mais força será necessária para parar o movimento. Então a massa importa, né? No caso da colisão aqui, a gente observa um carro com um caminhão, e isso simplesmente faz com que a gente consiga entender o comportamento em algumas situações, principalmente em algumas situações em que houve colisões, tá? A partir disso, né, o impacto ele vai englobar essas colisões de dois corpos em um intervalo de tempo, né? Então normalmente é um intervalo de tempo muito pequeno, né? Durante esses dois corpos exercem forças grandes um sobre o outro. A gente tem um impacto perfeitamente elástico, né? A velocidade do sistema é conservada, e temos também o que não é inelástico e elástico, né? São dois tipos de impacto, e a gente não vai entrar nisso aqui em específico, tá? Vocês já viram isso aqui no segundo grau. A gente vai falar um pouco sobre coeficiente de restituição, tá? Mas antes vamos falar um pouco sobre impacto, sobre algumas forças que a gente encontra no nosso dia a dia, na nossa área. É muito mais importante do que isso. Por exemplo, no atletismo salto em distância, nós temos 12.000 newtons, dá mais ou menos 12 vezes o peso corporal, né? O salto em altura, mais ou menos 10 vezes o peso corporal exercido. No voleibol e no basquete, os saltos oscilam entre 8 e 9 vezes o peso corporal, tá? Na ginástica olímpica, o tendão de Aquiles ou as argolas, né? No caso aqui o tendão de Aquiles ou as argolas exercem uma força de quase 11 vezes o peso corporal. O impacto de uma cabeçada, mais ou menos 1.600 newtons, e o impacto em pesos pesados lá no boxe, mais ou menos 4.000 newtons, né? Então tem algumas características de força, né? A gente pode também medir a força em vezes o peso corporal, tá? É uma das formas que a gente também tem como normalizar isso. Quando for comparar mais de um atleta, a gente pode usar também essa denominação. Alguns tipos de ações são necessárias para minimizar esse tipo de impacto, né? Então aqui a gente tem aqui na ginástica olímpica a utilização desses colchões, né, para pouso, né? Então a gente observa que sem e com colchão a gente vê uma diferença muito grande na magnitude dos picos
de força, né, nessa compressão que sofre todo o corpo, principalmente essa força que é aplicada também na coluna, né? Então a utilização desses aparelhos para amortecimento tem uma ação bastante positiva no que diz respeito a certas modalidades, tá? Uma outra coisa que eu preciso falar também sobre para vocês é sobre a força, tá? Só que é a força aplicada para determinados locais específicos, ou a força aplicada a uma determinada área, né? Então a gente utiliza bastante isso na avaliação do calçado, na identificação de pontos de estresse durante a execução de alguma modalidade, durante a marcha, durante deslocamentos e durante saltos também, né? Então a gente está falando basicamente da pressão, né? Pressão basicamente é uma grandeza física que é nada mais nada menos do que a força sobre a área, né? Aqui eles estão medindo em PSI, que é uma unidade de medida que não é uma unidade de medida internacional, unidade inglesa, tá? PSI está relacionado basicamente à pressão por polegada, né? Que é o PSI. A gente usa normalmente Newton metro ao quadrado ou utiliza Pascal, né? Que que equivale a 1 Newton metro quadrado, né? Se a gente está falando de área, 1 Newton metro quadrado é igual a 1 Pascal. Então a gente tem Pascal, quilopascal, megapascal, que são as unidades, assim como metro, quilômetro e por aí vai, ok? Aplicações disso: é possível achar locais em que há uma maior aplicação da força, principalmente em pessoas que têm a síndrome do pé diabético. Essa síndrome do pé diabético promove uma incapacidade ou uma dormência no pé, e você basicamente não consegue sentir que está aplicando uma pressão demasiada em algum local do seu pé. Isso pode levar a ulcerações e uma série de feridas, e a gente sabe que ferida em pé diabético é um problema muito sério, porque ela basicamente não cura e pode levar à amputação dos dedos do pé e aí sucessivamente, levando o paciente a um estado bastante crítico e às vezes até irreversível, levando à morte, né? Uma das aplicações que a gente utilizou aqui no laboratório foi a avaliação da fadiga na força plantar e na pisada em triatletas, né? A gente mediu triatletas correndo após a fadiga e medimos essa área. Das variáveis que a gente avaliou, né? A gente conta basicamente com o tempo de ciclo, a área máxima da quantidade de força, cadência também. Tempo e cadência está relacionado a questões cinemáticas, pico de pressão, pressão máxima, força máxima, tempo de contato, força e carga relativa para cada parte do pé, porque o sistema também faz a separação da parte de antepé, meio pé ou médio pé e retropé, tá? Então a gente pode conseguir fazer a avaliação relacionada a esse tipo de tá? A minha câmera aqui travou um pouco aqui, vamos lá, deixa eu só ver se eu consigo acertar ela aqui. Se eu não conseguir acertá-la, não tem problema, eu acho que vai voltar.
Então, quando a gente fala de coeficiente de restrição, basicamente a gente está falando sobre a elasticidade de dois corpos quando eles colidem, né? Precisa saber o que acontece quando eles colidem. E esse coeficiente de restrição, ele não tem uma unidade de medida, é um valor arbitrário, tá? E ele é medido basicamente pela raiz quadrada da posição em que a bola, no caso aqui, a bola retornou, né? Vamos animar isso aqui. Primeiro eu vou voltar para cá, eu já voltei, e vamos agora animar aqui. O que é que a gente faz? O que é que a gente calcula no coeficiente de restituição? Basicamente é a altura que foi soltada a bola no chão e a altura que ela chegou, né? Obviamente esse valor de coeficiente de restituição ele tem sempre que ser menor do que 1, porque se ele for maior do que 1 significa que a bola vai bater no chão e vai voltar mais alto do que saiu, ou seja, eu bati no chão e aumentei a minha elasticidade e aumentei a minha força, né? Então isso é uma coisa meio sem lógica, né? Então basicamente o coeficiente de restrição ele tem que apresentar um valor abaixo de 1, ok, pessoal? Outra coisa que a gente está falando aqui, a gente começa a falar de algumas forças que são aplicadas às bolas, né? Então a gente tem uma diferença em algumas bolas. Vamos colocar aqui, dar um exemplo aqui. A gente já começa a falar sobre algumas características aerodinâmicas, tá? Nós temos aqui uma bola sem rotação, uma bola de tênis sem rotação, e o ar por onde ela passa escoa igualmente para um lado e para outro, mas à medida que eu começo a girar essa bola, no caso aqui no sentido anti-horário, eu vou promover uma diferença no escoamento do ar que está passando pela bola, né? Eu vou explicar isso direitinho, tá? Isso tem a ver com algumas questões sobre a aerodinâmica da bola, tá? Então, vamos para aqui para o próximo slide que eu vou explicar direitinho aqui. Veja só. Esse slide aqui, acima, está mostrando uma bola girando no sentido horário em uma determinada velocidade angular, ok? O que é que acontece aqui? Quando eu giro para cá, uma parte desse ar que está escoando para cá, ele vai escoar, vai girar mais rápido, e aqui ele vai girar mais lento, certo? Então, se eu tenho maior velocidade no fluxo de ar, eu tenho uma pressão mais baixa. Se eu tenho uma menor velocidade no fluxo de ar, eu tenho uma pressão alta, certo? Então, pressão baixa, pressão alta. Se eu tenho um local em que eu tenho uma pressão alta e uma pressão baixa, o que é que vai acontecer? Eu vou tender a equalizar essas pressões, gerando uma força no sentido qual? No sentido da pressão alta para a pressão baixa, né? Então significa aqui o que? Na realidade significa que quando eu dou esse giro para cá, essa bola vai tender a gerar diferenças na pressão baseada na velocidade do fluxo de ar que rodeia a bola, e ela tende a gerar uma trajetória, nesse caso aqui, descendente, certo? Nesse caso aqui é exatamente o inverso. Eu tenho uma maior velocidade aqui e tenho uma menor velocidade aqui. O que é que vai tender? Ela vai tender a fazer uma trajetória curvilínea para lá, certo? Então, isso é que a gente chama aqui de backspin e topspin da bola. Então a gente tem diferenças nas trajetórias sem velocidade angular e resistência do ar,
com backspin, rotação para trás, ou seja, a rotação que está acontecendo basicamente nessa direção para cá, né? Nessa direção para cá. Então, esse gráfico aqui vai estar me mostrando o deslocamento baseado no giro de backspin e topspin, desconsiderando obviamente a resistência do ar, tá? Uma aplicação prática, vocês observam que nessa cobrança de falta a bola vai fazendo um movimento rotatório, porque a rotação dela está no sentido da anti-horário, né, da direita para a esquerda, e isso vai fazer com que haja um escoamento diferenciado na bola e que ela comece a movimentar, né? No caso, ela vai começar a movimentar para esse sentido aqui, né? Começar a movimentar para esse sentido aqui, ok? Isso, pessoal, é o que explica muitas vezes algumas cobranças de falta no futebol, e muitas vezes você bate na bola, a bola assume uma rotação, no caso semelhante a essa bola aqui, ó. Então o cara está basicamente na pequena área, vai chutar uma bola ou vai bater uma falta, bate ela de um jeito e ela assume uma rotação dessa forma, então ela vai para a linha de fundo, ela vai embora direto para a linha de fundo, tá? Esse tipo de backspin é muito utilizado naquele saque balanceado do vôlei, né, na qual o pessoal levanta a bola e bate na bola com a palma da mão, fazendo com que a bola comece a girar nesse sentido aqui. Quando ela está chegando próximo ao defensor que vai fazer a recepção, ela muda rapidamente sua trajetória, dificultando o primeiro passe, que por sua vez quebra toda a sequência de ataque do time adversário, né? Também é uma das formas de você melhorar a performance no voleibol, utilizando essas técnicas de backspin ou topspin. Isso também é utilizado para o tênis. A gente observa aqui mais uma falta muito bem cobrada, né? A gente observa que a bola basicamente vai fora, né? Vai quase para fora, chega quase por aqui, né? Quando o goleiro decide ir, a bola já está quase chegando, né? E existem hoje, pessoal, pelo menos há uns 15, 20 anos, já existem modelos computacionais que conseguem fazer a simulação das diferenças de pressão entre qualquer objeto cilíndrico ou redondo ou qualquer outro movimento escoando por um fluido, né? A gente tem aqui uma bola girando no sentido horário e a gente vê as diferenças na pressão e as diferenças na velocidade do escoamento de cada um desses pontos. Isso basicamente explica uma coisa que a gente chama de efeito Magnus, tá? O efeito Magnus é um efeito que basicamente está relacionado às diferenças de pressão de um lado para outro em uma esfera, no caso a bola, tá? Que faz com que essa diferença de pressão altere ligeiramente a trajetória desse corpo, no caso a bola, quando ela escoa pelo fluido que é o ar, né? Falando em escoamento, eu quero falar rapidamente com vocês, não vou entrar em detalhes, né? A gente precisa entender uma coisa, que quando eu falo escoamento do fluido, normalmente ele pode ser um escoamento laminar, ou ele pode ser um escoamento turbulento. A gente vai entender bem a aplicação disso, tá? O número de Reynolds, basicamente a gente vai entender assim: qual é a velocidade que o fluido tem que escoar para que ele escoe de forma bem tranquila, laminarmente, e qual seria essa velocidade limite que esse fluido comece a escoar de uma forma turbulenta.
é mais ou menos assim: você abre a torneira da sua pia, se você abrir ela bem pequenininha, bem pouco, você vai ver um filete d'água vindo bem calmo, bem tranquilo. Se você abrir muito, você vê que aquele filete que é praticamente transparente, ele fica quase branco. Por quê? Ele está indo numa velocidade muito maior e o fluxo daquele fluido ele passa a ser turbulento. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque eu não quero que vocês aprendam o que é o número de Reynolds, nem a parte de viscosidade e parte de hidrodinâmica, tá? Embora a gente precise ter uma ideia importante disso quando a gente fala sobre as questões na natação em específico, tá? O que eu estou querendo dizer a vocês é que existem determinadas velocidades em que o fluido, quando passa por um determinado objeto, ele é mais laminar, ele é mais tranquilo, e às vezes ele passa muito turbulento, tá? E essa turbulência ela não é boa, principalmente para esportes que precisam de velocidade, tá? Como o ciclismo, como a patinação em velocidade no gelo, né? Como algumas provas que precisam de muita velocidade, tá? Então isso é muito importante na questão da aerodinâmica e da hidrodinâmica, que a grande diferença é o fluido, tá? Então existe um artigo, né, que fala sobre a aerodinâmica da bola de futebol, né? Eu aconselho vocês darem uma lida nele. Se eu não me engano, na Revista Brasileira de Física, e ele fala exatamente isso que ele chama de crise do arrasto. O que é crise do arrasto? É um ponto, é uma determinada velocidade máxima que quando a bola atinge essa camadazinha limite, ela desloca. Quando ela desloca, né, e gera esse ponto de separação que está mais ou menos aqui, ó, na bola, ele desloca para trás, ele gera uma série de turbulências aqui que pode modificar a trajetória da bola a qualquer momento. Vocês lembram lá da Jabulani, né, que o pessoal reclamava muito da Jabulani? A Jabulani tinha um problema muito sério, porque ela tinha poucos gomos. Então a bola ela era mais lisa, então o ponto de separação dela era diferente das outras bolas. Só para explicar uma coisa importante para vocês, é que essa camada limite ela existe em qualquer objeto que se move, tá? Qualquer objeto que se move, por mais rápido que ele se mova, existe uma camada limite que vai estar naquele objeto, tá? Um exemplo: se você pegar o ventilador da sua casa e passar 2, 3 meses sem lavar esse ventilador, quando você parar e olhar para ele, você vai ver que tem poeira nos hélices, tá? Aí você faz, poxa, mas o ventilador gira tão rápido, como é que a poeira agarra ali? Ela agarra ali porque existe uma camada limite nas pás do hélice, tá? E mesmo girando em muita velocidade, existe uma camada em que tem sempre um pouco de ar ali, tá? Então todo objeto, quando ele passa pelo ar, como ele passa pelo fluido, se ele for muito rápido, ele vai perder essa camada limite e o objeto começa a aumentar bastante o seu arrasto. A gente vai entender um pouco da questão do arrasto. Eu vou voltar só um slide para vocês entenderem. Quando eu tenho um fluxo muito turbulento atrás do objeto, eu vou gerar pressão diferente, né? Eu gerando pressão diferente, eu vou começar a me opor ao deslocamento desse objeto para frente. Isso a gente vai ver a aplicação disso lá na natação. Então, por enquanto, falar aqui um pouco sobre as bolas, né? Tem algumas bolas que têm diferenças nessa questão do arrasto. Essa aqui foi a bola da Copa de 2018. Aqui temos uma bola de vôlei, uma bola de tênis, uma bola de beisebol, uma bola de golfe, uma de basquete e uma bola de tênis de mesa, né? Então a gente tem basicamente as velocidades que você teria um coeficiente de arrasto
onde aconteceria a crise do arrasto, né? 30 metros por segundo dá mais ou menos uns 80 km por hora, né? Então, se você conseguir imprimir uma velocidade dessa na bola, a probabilidade de efeito nela é muito maior. Aqui tem os números de Reynolds, né, em relação ao tipo da massa, o tipo da bola, a sua massa e o seu diâmetro. Está tudo relacionado a isso. Observe aqui que o coeficiente de arrasto ele vem. Em algum momento ele tem aqui uma coisa que eles denominaram crise do arrasto. Eu não vou entrar em detalhes nisso porque isso não é da nossa área. Eu também não sou um expert nessa parte da aerodinâmica, é mais da parte de mecânica dos fluidos, né? Mas só para a gente entender o efeito disso em determinadas ações no esporte, né? Então tem um trabalhozinho aqui, ó, interessante, que fizeram avaliação de algumas bolas, né? Aqui está aqui a famigerada Jabulani, né, a Roteiro, e viram que basicamente algumas bolas elas tinham uma certa diferença comportamental. Olha a Jabulani aqui, ó, como ela tem uma diferença comportamental muito grande no coeficiente de arrasto, que é o CD aqui, ó, né? Então ela realmente, aerodinamicamente ela se comporta muito diferente em relação às demais bolas, né? Essas questões voltadas à aerodinâmica a gente aplica também na natação, porque na realidade, pessoal, o nosso nado ele não é um nado completamente submerso, né? É um nado que você está com uma parte do corpo submersa e outra parte está imersa, né? E o que a gente precisa? A gente precisa basicamente o que, ó? Como a gente vai se deslocando nesse sentido aqui, e a quantidade de água que a gente vai enfrentando, essa quantidade de água que a gente vai enfrentando, essa água passa por mim por um fluxo laminar com uma alta pressão, né? E depois gera um fluxo turbulento atrás, e esse fluxo turbulento atrás gera uma baixa pressão. E o que acontece aí? Quanto mais redemoinhos, quanto mais fluxo turbulento eu gerar, a tentativa de equalização dessas duas pressões vai acabar gerando uma resistência à minha velocidade que eu estou indo ou tentando ir para frente cada vez mais rápido, né? E o que a gente observa com isso? A gente observa que através dessa equação aqui, ó, vamos prestar atenção, ele diz o seguinte, que a força de arrasto, F drag de arrasto, ela vai ser igual a o coeficiente de arrasto. Esse coeficiente de arrasto ele é medido por túnel de vento normalmente, tá? Então pega-se lá um objeto, coloca no túnel de vento, vê o escoamento e determina-se o coeficiente de arrasto disso aqui. Isso aqui é uma constante, né? Cada corpo, cada objeto, cada nadador tem um coeficiente de arrasto, tá? Esse coeficiente de arrasto ele é determinado o quê? Pelo tamanho, pela área, né? Se a pessoa tem muito pelo ou não, se a pessoa está usando aquele traje que foi proibido, o fast skin ou não, né? O fast skin era muito bom porque ele reduzia bastante essa turbulência no escoamento da água, logo minimizava esse fluxo turbulento, melhorando a performance, tá? Então voltando aqui para a equação, a gente tem, ó, a força de arrasto, que é que a gente quer saber, que força é essa, é igual ao coeficiente de arrasto que já é predeterminado, tá? Multiplicado por 1/2 ρ AV ao quadrado relativo. Rho, nesse caso aqui, a letra grega Rho, está relacionado à densidade do fluido, porque essa equação aqui é a mesma equação que é utilizada para hidrodinâmica e aerodinâmica. Então, Rho vai ser o que? A densidade do fluido.
que pode ser o ar, pode ser o ar rarefeito, pode ser o vácuo, ou pode ser a água, água mais salgada, água doce, né? Então isso aqui está ligado diretamente à densidade do fluido que eu estou querendo passar, tá? Aqui é a área projetada frontal, né? Essa parte frontal, plano frontal mesmo, do corpo que está querendo passar pelo fluido. Então a área frontal multiplicada pela velocidade relativa ao quadrado. Essa velocidade relativa, por exemplo, quando eu arremesso um disco e eu arremesso contra o vento, então eu tenho que usar a direção do vento, que no caso viria desse lado, e eu estou tentando lançar o disco nessa distância. Então a velocidade que o disco ou o implemento está sofrendo é a velocidade de deslocamento mais a velocidade de vento ao contrário. Na piscina, nesse caso aqui em cima, essa velocidade relativa, basicamente ela não existe, mas a velocidade sim. Isso significa o que, pessoal? Significa que basicamente, à medida que eu tento ir mais rápido, maior é a minha resistência ao movimento. Então, quanto mais rápido eu tento ir, maior o arrasto eu sofro, né? Vocês conseguem saber quando você coloca o braço para fora do carro a 50 por hora e a 100 por hora, vocês percebem que a quantidade de força aplicada na sua mão, ela é muito maior, tá? Então, quanto mais rápido eu tendo aí, mais arrasto eu vou ter. Então, o que é que eu preciso fazer para melhorar a minha performance enquanto nadador? Eu não consigo mudar o quê? Eu não consigo mudar a minha força, a força de arrasto ela é uma constante, o meu coeficiente de arrasto ele também é uma constante, 1/2 é constante, ρ, que é a densidade do fluido, é constante, a velocidade eu consigo aumentar ou diminuir, mas se eu diminuir a velocidade eu também vou mais lento. E o que acontece? Basicamente, a técnica da natação ela se resume a otimizar a área projetada do nadador. Observe aqui a diferença na área projetada desse nadador aqui, que parece que tem escoliose, né? E essa outra área aqui, né? É claro que algumas questões antropométricas também são de muita importância. No caso do Michael Phelps, que ele tinha basicamente o tronco mais largo, facilitava que o escoamento do líquido, né, do fluido, fosse mais laminar. Então ele tinha um formato do corpo que melhorava principalmente essa questão do arrasto dele, e a área projetada está relacionada basicamente à técnica do nado, tá? Então a gente não tem como mexer no fluido, né? Na viscosidade do fluido, a gente não tem, a gente tem que ir mais rápido, né? Mas em compensação a gente tem que ter uma boa técnica para minimizar a área projetada. Então isso é o que a gente consegue observar. Quer ver uma outra aplicação bem simples para isso? Todo avião que vai decolar, porque ele vai aterrissar, ele aumenta o flap. O que ele aumenta o flap? Ele aumenta o tamanho da asa. Ele aumentando o tamanho da asa, ele vai aumentar o arrasto, mas em compensação ele também aumenta a sustentação, porque a área da asa é um pouco maior, né? Ele aumenta o arrasto, ele aumenta a sustentação, né? E logo ele consegue um coeficiente de planeio muito mais fácil do que se ele tivesse com a asa completamente retraída sem o flap, ok? Uma outra aplicação também, a gente consegue ver algumas simulações numéricas, né? A gente consegue medir o escoamento, tá, em ciclistas, né? Então a gente consegue fazer algumas simulações. Obviamente que muitas simulações elas ocorrem em 2D, né? Você coloca o ciclista
como a gente tem aqui, né, a simulação em 2D, né, em 3 posições diferentes, né. A gente também consegue ver aqui em cima aí, ó, uma simulação já em 3 dimensões, tá? Outra simulação aqui do lado é uma simulaçãozinha já mais também em 3D, que mostra a quantidade de refluxo ou de turbulência gerada pelo ciclista em 3 posições. Então a gente tem basicamente aqui, ó, eu esqueci infelizmente de colocar a citação desse artigo, tá? Depois eu posso procurar e mostrar para vocês. Então eu tenho a área projetada aqui quando eu estou no upright, né, que é essa posição mais alta, né? Eu tenho um aumento maior no arrasto. Então quando eu venho para essa drops aqui, né, que é uma área mais baixa, eu diminuo basicamente em 20 a 14%, né, a minha área projetada, né, diminui a minha área projetada em 20% e diminui o arrasto em 14%, né, e na fase mais abaixadinha lá que a gente utiliza, a gente tem uma diminuição de 34% da área projetada e diminui o arrasto em 32%, né. Então, obviamente essa posição aqui ela não é muito confortável. Quem pedala já sabe que essa posição aqui não é muito confortável, principalmente para o quadríceps, né? Então, em algumas situações é preferível utilizar uma das 3 posições, né? E tem uma coisa bastante curiosa aqui, que é esse vídeo que... Deixa eu ver se vai passar aqui. Pronto, esse vídeo aqui é muito interessante. Eu vou voltar para ele aqui. Ele travou aqui um pouco, mas vale a pena mostrar esse vídeo. Esse vídeo saiu rodando aqui a internet uma vez. As pessoas achavam que era algum fake, alguma coisa. É isso aqui, né? Um ciclista que ele basicamente se deita aqui, né? E ele basicamente vai passando todo mundo, né? E as pessoas, por que ele está fazendo isso? Na realidade, se a gente for comparar ele em relação aos outros ciclistas, a área projetada dele passou basicamente a ser mínima. E o fluxo turbulento de um tronco mais na vertical diminuiu bastante, porque o ar vai começar a passar pelo corpo e vai apresentar basicamente muito menos fluxos turbulentos, diminuindo essa resistência dele, e por isso que nessa posição aí ele foi bastante audacioso e conseguiu fazer aí essa ultrapassagem aí mirabolante. Tá bom, pessoal? Bom, a gente encerra aqui essa parte da dinâmica, tá? E aí depois eu vou fazer mais uma aula sobre alavancas, específica sobre alavancas, e depois uma aula específica sobre centro de gravidade ainda, tá? Então fiquem no aguardo. Essa aula é a aula do dia 24/3, né? Eu estou gravando essa aula agora dia 23, tá? Na realidade essa aula a gente dividiria em 2 dias, mas a gente resolvi aqui fazer essa aula em um bloco só, para a gente dar sequência ao conteúdo, tá? Eu vou colocar na descrição o link do artigo sobre aerodinâmica da bola de futebol, tá? Se eu encontrar esse artigo aqui, que eu não lembro mais onde foi que eu guardei ele, eu também boto essa descrição lá no link, tá? Lembrem-se, façam a inscrição lá no link Biomecânica UFC, porque aí vocês recebem, assim que eu subir vídeo, vocês já recebem notificação, tá? Dê like lá, eu não estou preocupado com like, mas só para eu saber quantos alunos estão assistindo e estão vendo o vídeo. Então dê lá a sua presençazinha lá no like, tá?
Até a próxima semana eu mando mais informações. Não esqueçam do prazo para a apresentação do trabalho em cinemática, tá? Que isso eu vou receber online, né? Não é presencial, não quero trabalho escrito, eu quero apenas o trabalho online, com os gráficos, com as imagens, tá? Então aproveitem para dar uma organizada nisso aí, tá, pessoal? Então, até a próxima aula e a gente vai se falando pelos canais aí, tá bom? Um abraço!